Fala galera, boas-vindas a mais um episódio de Startup para Startup. Aqui o podcast conecta negócios a negócios do PAT 76, o hub de inovação da Associação Comercial de São Paulo. E hoje eu tô com a presença ilustre do terceiro lugar do Upstarts 2026, concurso nacional realizado pelo SEMEC com o apoio do PAT 76. E é a Joana que trouxe revigoradamente aqui para São Paulo. Saiu lá do calor de Minas e veio pro frio de São Paulo para vir pro terceiro lugar. Joana, se apresenta pra galera. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, né? Esse terceiro lugar representa muito para a nossa startup. Eu sou CEO e fundadora da Revigoradamente. A Revigoradamente, ela surgiu após eu ter sido diagnosticada com burnout, né? Passei 25 anos em indústria multinacional do segmento automotivo e desenvolvi uma metodologia baseada em 7 áreas da saúde e na neurociência para meu próprio cuidado. Vi que deu muito certo e que eu podia ajudar outras pessoas, criei a Revigoradamente. E agora a gente está lançando aí em breve o Jollity, que é um jogo para mudança de hábito e comportamento, para ajudar os colaboradores a cuidar da saúde e ajudar as empresas a reduzirem faltas, afastamentos e aumentar a produtividade dos colaboradores. Certo. Então, eu acho que é impossível a gente começar falando desse assunto e não falar da NR1, Sim. né? Que inclusive vai entrar em vigor em breve. Você acha que as empresas, elas estão preparadas para esse novo cenário? Elas vão encontrar dificuldade de implementar a saúde mental na cultura organizacional? Olha, eu tenho me deparado com muitos empresários que ainda não acreditam que cuidar do colaborador é aumentar a produtividade, é reduzir custo para a empresa. Então, eu acredito que essa mudança ela ainda vai levar um tempinho para poder acontecer, não só por parte dos empresários, mas também dos próprios colaboradores. Eu negligenciei a minha saúde durante muito tempo e a responsabilidade ela é compartilhada. Então, eu tive culpa de ter sido diagnosticada com burnout, por ter negligenciado a minha saúde, mas também a empresa ela não tinha essa cultura do cuidado com o colaborador. Então, eu acredito que as empresas, à medida que elas forem inserindo a cultura do autocuidado e trazendo essa importância para o colaborador, ela só tende a ganhar. Mas eu acredito que vai ser aí um processo. Certo. Eu imagino que ainda, pelo menos você vai entender isso mais do que eu, ainda existe uma estigma das pessoas em relação à saúde mental. Elas acham que ainda é aquele papo, é frescura, eu não preciso, só louco precisa. Você acha que isso interfere? Porque, de certa forma, as pessoas preferem usar o seu tempo para outras ocasiões, e não é a culpa dela. Então, a pessoa prefere mexer na rede social, prefere assistir televisão, prefere estar fazendo outras coisas ao invés de dedicar para a saúde mental. Você acha que isso ainda acontece? Muito. Acontece muito. Existe o preconceito, né, de que quando a gente é diagnosticado igual eu fui com burnout, ou ansiedade, ou depressão, as pessoas à nossa volta acharem que é frescura. Eu falo sempre que eu tenho muita sorte, porque a minha família me apoiou muito, né, meus pais, minha irmã e minha filha, então esse apoio é muito importante, mas a gente mesmo acaba não entendendo o que a gente está tendo. Então, durante muito tempo, eu achava que eu estava só cansada, e que eu ia tirar férias e que eu ia descansar, até ter 3 crises de desmaio dentro da empresa. Então, é por isso que a gente precisa cada vez mais falar de saúde mental. Ainda existe um preconceito, ainda existe aquela pessoa que acha que é frescura. Se você fala que está indo no psicólogo, psiquiatra, né, muita gente tem esse receio de falar, e a gente precisa acabar com isso. A gente precisa entender que, da mesma forma que a gente tem que cuidar, eu brinco que a gente preocupa do pescoço para baixo. A gente também precisa cuidar da nossa mente, né? E hábitos simples que a gente pode fazer, que faz toda a diferença, como, por exemplo, a qualidade do nosso sono. A partir do momento que a pessoa entende que dormir bem e dormir de qualidade faz toda a diferença na nossa saúde de forma geral, isso já começa a fazer pequenos passos ali para ela mudar. Então, assim, às vezes falta muito interesse também de buscar conhecimento, porque conhecimento a gente tem, né, disponível aí na internet, muito conhecimento de qualidade. Então, a partir desse nicho, desse cenário, aí a Revigoradamente foi lá e criou a Jollity, é isso? Isso. Você pode explicar mais ou menos pra galera como é que ele funciona, como é que é essa gamificação, qual de fato é o benefício de ter o Jollity no celular ou em outro aplicativo, por que as empresas devem aderir? Sim. Então, o Jollity, ele nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a prevenirem doenças crônicas, aliviar transtornos de ansiedade, depressão e burnout. E por que isso é importante para as empresas? Porque o colaborador estando saudável, ele vai produzir mais, ele não vai faltar, ele não vai afastar. Então, isso é muito importante. E ele é totalmente embasado em 7 áreas da saúde e na neurociência. Então, a gente tem um embasamento científico por trás e a gente garante que ele dá resultado exatamente por isso. A ciência, ela tem todo embasado, né? Nosso aplicativo ele é todo embasado na ciência e
são coisas muito simples que a gente deveria fazer, mas que a gente não tem a motivação de fazer. E o Jolit, ele é exatamente isso. O usuário, ele se diverte enquanto cuida da Joaninha e pratica o autocuidado, e ele vai sendo gamificado por isso. E é por isso que a tendência é você não desistir daquela atividade que vai virar um hábito depois. Perfeito. Mas você acha que gamificar a saúde, ela ajuda de verdade? Ou ainda corre o risco de ser mais uma tarefa, mais uma pressão de produtividade para o colaborador? Não, ela ajuda de verdade. A neurociência mostra que a gamificação, ela traz ali a liberação de dopamina no cérebro. E essa liberação de dopamina é exatamente o que faz a pessoa persistir naquela atividade. Então, a gente fala que a gente vicia para o bem. Porque se você acaba criando o hábito, por exemplo, de beber mais água, que às vezes você na correria está bebendo pouca água, e você é gamificado por isso, cada vez mais o seu cérebro vai pedir para que você beba mais água. Então, ele mesmo vai te lembrar. Então, a gamificação, ela é super importante e está sendo muito utilizada na saúde ultimamente. Perfeito. Então, o Jolit, em tese, ele vai desencadear pequenos hábitos para o colaborador aplicar no seu dia a dia e assim virarem hábitos. Exatamente. Nesse caso, a neurociência já entende quais são esses pequenos hábitos e quais as pessoas ignoram completamente? Sim, na verdade, nós ignoramos, na correria do nosso dia a dia, nós ignoramos todos os hábitos que a gente deveria, seja a prática de atividade física, uma meditação, qual for. O Jolit, ele vai ajudar exatamente nisso. E muitas empresas me perguntam, né? Mas o Jolit não vai atrapalhar meu colaborador? Não, não vai. Porque exatamente nos horários que o colaborador já deveria fazer alguma coisa, seja na hora de dormir, a hora que ele acorda, no café, na hora do almoço. Então, a gente traz isso para o colaborador, sem atrapalhar a atividade dele dentro da empresa, e a gente ainda gera uma dashboard para o RH. Porque agora, com a NR1, a empresa precisa de ter documentação para mostrar em caso de fiscalização ou de processo trabalhista. E para além da NR1, a gente traz dado para o RH para que ele possa, inclusive, identificar outras coisas mais profundas que estão acontecendo. Por exemplo, tem um setor ali que mesmo o colaborador participando do jogo permanece com um índice alto ali de risco psicossocial. A gente precisa investigar se não está ligado à jornada de trabalho extensa, se não é alguma liderança tóxica, e aí a gente começa a munir o RH dessas informações. Perfeito. Bom, a gente sabe que agora, né, as empresas têm visto isso também como um benefício, ofertam plataformas de terapia, plataformas de bem-estar como benefício. Você acha que Revigoradamente, a Jolit, ela bate de frente ou ela complementa esses benefícios? É um complemento. Porque na Revigoradamente, por exemplo, a gente pode identificar ali que algum colaborador ele está precisando de um atendimento psicológico, por exemplo. Então, essas outras plataformas que oferecem apoio psicológico são, na verdade, parceiros, porque a gente encaminha os colaboradores para essas plataformas para que eles tenham um complemento, porque o nosso foco ele é preventivo. Mesmo que a gente encontre pessoas que já estão diagnosticadas com ansiedade, depressão ou burnout, a metodologia vai servir, assim como serviu, né? Essa metodologia é própria que eu desenvolvi para o meu tratamento, então vai servir para essas pessoas, mas o nosso foco é prevenção. Mas infelizmente a gente sabe que vai pegar muita gente que já está diagnosticada, então essas pessoas precisam de um acompanhamento individual e aí é onde essas empresas acabam entrando como parceiros. Perfeito. A Jolit, ela já tem algum case concreto que a gente possa ilustrar para a galera o impacto que ele tem? A gente validou toda a metodologia, já tem 2 anos a metodologia validada, porque nós somos uma mistura de Health Tech com Deep Tech. Então, a gente precisa de uma validação científica antes de lançar para o mercado, Perfeito. mas ele está saindo do forno, aí em agosto a gente já deve fazer o lançamento dele, mas a metodologia a gente já tem validado e tem vários cases de pessoas dizendo que a gente salvou a vida delas que estavam ali em depressão, trancada no quarto e que não saía para absolutamente nada e que saiu depois de passar pela nossa jornada. Certo. Fugiu a pergunta, eu ia fazer uma pergunta agora, peraí. Ixi, fugiu mesmo. Pera, eu ia lembrar. Lembrei. Então você acha que com o apoio da Revigoradamente, as empresas vão conseguir implementar na cultura organizacional o impacto da saúde mental dentro das pessoas? Porque pode ser uma questão mais cultural mesmo, externa, mas também tem a questão do incentivo interno. Porque muitas vezes as empresas fazem os incentivos corretos, porém são apenas incentivos, não são práticas. Você acha que a Revigoradamente vai cobrir
esse ponto. Sim. A gente tem uma preocupação, tanto dentro do Jolit, quanto no momento que a gente vai fazer o onboard dentro das empresas, exatamente trazerem os colaboradores para serem responsáveis pela saúde deles. Então, é aquela coisa, a empresa está fazendo a parte dela de levar revigoradamente, mas o colaborador tem que fazer a parte dele de entrar em ação. Então, a gente acredita que esse complemento é o que vai levar resultado para dentro das empresas, né? E eu falo que a NR1, ela veio como uma oportunidade para, na minha visão, maior ainda para o colaborador. Certo. Porque eu não queria ter adoecido, gente. Se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, eu não queria ter tido burnout. Então, o colaborador, ele precisa agarrar com unhas e dentes essa oportunidade que as empresas estão trazendo. E a gente vai muito nessa questão de mudança de cultura organizacional. É isso que precisa acontecer dentro das empresas. Então, isso é um lembrete para você que tem uma empresa ou que trabalha, lembrar que a cultura organizacional nada mais, nada menos é do que uma via de mão dupla. Então, a empresa faz uma parte, o colaborador faz a parte também, e assim vai se seguindo. Então, empresa, se você quer cuidar ainda mais do bem-estar mental do seu colaborador, entre em contato com a Revigoradamente. Com certeza a Joana vai ter todo o prazer de te ajudar, ainda mais porque não é brincadeira, né? Burnout, depressão, ansiedade são casos sérios e devem ser tidos com cuidado e contato. Então, dá uma atenção, né? Ouça, tenha empatia e contrate revigoradamente. Joana, muito obrigada, né? Vamos encerrar o episódio por aqui. Você tem uma dica para dar para quem tá começando a empreender, principalmente as mulheres? Olha, eu tenho sim. É você encontrar o propósito por trás do seu negócio, porque é uma trajetória que não é uma trajetória fácil, é uma trajetória que tem muitos desafios, mas é muito gostoso empreender quando a gente tem um propósito, e isso faz com que a gente não desista. Então, é encontrar esse propósito e ter muita resiliência que o resultado vem. Então é isso. Então você tá aí do outro lado? Pega essa dica. Comenta nos comentários pra ver se você aplicou e deu certo. A Joana vai ter todo o prazer de ler esse comentário seu. Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Aproveita para seguir as redes sociais da Revigoradamente, para conhecer o trabalho deles de perto. Ficar atentos ao lançamento da Jolit, que com certeza vai abalar o mercado. Exatamente. Então é isso. Então, muito obrigada, Joana. Eu que Obrigada, agradeço. audiência. Até o próximo episódio. Um abraço.